Fala galera, como que vocês estão? Estou bem, graças a Deus. Muito bem, muito feliz. Nosso último vídeo, nós citamos um texto que fala em 2 Reis, né, no capítulo 9, quando Jeú foi ungido rei de Israel, né? E a Bíblia vai dizer que um jovem a qual a Bíblia não cita o seu nome, tem essa missão aí especial de ungir Jeú, rei de Israel. E a gente falou, né, sobre o fato desse jovem ser um jovem desconhecido, um jovem que ninguém sabe seu nome, mas que ele teve um papel especial, que a sua missão era uma missão muito especial e que o fato dele não ter tido um nome, né, onde nós não conhecemos, pelo menos o seu nome na história, isso não diminui a sua missão, isso não diminui o peso da missão que aquele jovem tinha. E esses dias o Senhor ainda tem me ministrado muito a respeito desse mesmo texto, desse mesmo, dessa mesma passagem, a respeito desse mesmo episódio, onde esse jovem ele vai ungir o rei de Israel. E eu queria compartilhar, ser fiel àquilo que o Senhor tem ministrado no meu coração. Então hoje eu queria compartilhar a respeito do mesmo texto, mas algumas outras coisas que o Senhor tem colocado no meu coração. E eu espero que isso abençoe a sua vida, eu espero que de alguma maneira o Senhor te alcance, assim como tem me alcançado com esse texto, com essa passagem, ministrando meu coração com alguns pontos. Inclusive, se tiver alguma outra coisa que o Senhor ministrar ao seu coração nesse texto, eu gostaria de pedir para você compartilhar conosco aqui nos comentários, coloca o que o Senhor tem ministrado no seu coração a respeito desse texto. Fique muito à vontade para fazer isso, mas entrando no texto, então eu vou ler ele mais uma vez. A Bíblia vai dizer assim, a partir do verso 1, capítulo 9 de 2 Reis, diz: o profeta Eliseu chamou um dos discípulos dos profetas e lhe disse: cinge teus lombos, leva contigo esse vaso de azeite, vai até Ramote Leade. Chegando lá, vê onde está Jeú, filho de Josafá, filho de Ninsi. Entra, faz-o levantar-se do meio dos seus irmãos e leva-o a uma câmara interior, a um lugar secreto. Toma o vaso de azeite, derrama-lhe sobre a cabeça e diz: assim diz o Senhor, eu te ungi rei sobre Israel. Então abra a porta, foge e não te detenhas. Foi, pois, o moço, o jovem profeta Ramote Gileade. Entrando ele, eis que os capitães do exército estavam assentados, e ele disse: capitão, eu tenho uma mensagem a te dizer. Perguntou então Jeú: qual de todos nós? Respondeu ele: a ti, capitão. Então se levantou Jeú e entrou na casa. O jovem derramou-lhe o azeite sobre a cabeça e disse: assim diz o Senhor, Deus de Israel, eu te ungi rei sobre o povo do Senhor, sobre Israel. Ferirás a casa de Acabe, teu senhor, para que eu vingue da mão de Jezabel o sangue dos meus servos, os profetas, e o sangue de todos os servos do Senhor. Toda a casa de Acabe perecerá, e exterminarei de Acabe todo do sexo masculino, quer escravo, quer livre em Israel. Porque farei a casa de Acabe como a casa de Jeroboão, filho de Nebate, e como a casa de Baasa, filho de Aías. Eu queria ler até aqui algo que o Senhor tem colocado e continuado, né, como eu falei a vocês, ministrar o meu coração. São alguns pontos, e o primeiro ponto é que esse jovem, ele recebe uma missão, ele recebe uma direção do Senhor, e ele, quando ele recebe, ele prontamente se coloca à disposição para obedecer essa direção do Senhor. E eu acredito que esses são dias de nós aprendermos mais do que nunca ouvir apenas a voz do Senhor, calar as outras vozes que estão ao nosso redor, mas ouvir o Senhor, ouvir aquilo que o Senhor está dizendo na sua palavra a nós, ouvir aquilo que o Senhor está dizendo a respeito da nossa missão dentro do Evangelho, a respeito da nossa missão, na nossa casa, no nosso lugar de trabalho, na nossa faculdade, nos nossos, por onde nós passarmos, né? Na nossa igreja local. Qual é a missão que o Senhor tem te chamado nesses dias? Qual é a missão específica que o Senhor tem direcionado você nesses dias? Esses são dias que mais do que nunca nós precisamos ter ouvidos atentos para ouvir a voz do Senhor, né? Quando nós lemos em Apocalipse, a Bíblia fala sobre as cartas às igrejas e diz que aquele que tem ouvidos precisa ouvir, porque o Espírito do Senhor está dizendo algo às igrejas, e nós somos a igreja do Senhor. Então, a pergunta que eu tenho me feito nesses dias, eu queria fazer para você também, é o que o Senhor tem nos direcionado como igreja. Será que existe algo específico que o Senhor tem te direcionado nesses dias? Talvez nós não estamos conseguindo discernir ou ouvir.
Será que existe algo que às vezes é uma impressão do seu coração que está há dias, há meses, há semanas no seu coração e você acha que é só uma impressão, que é só uma bobeira? Eu queria que você desse atenção nesses dias para essa questão. Qual que é a direção que o Senhor está dando para você? Qual que é a direção que o Senhor está dando para a sua casa? Eu queria te lembrar que essa direção simbolizava uma transição para todo o povo de Israel. A direção que Deus estava direcionando esse jovem, a direção que Deus estava derramando sobre o coração desse jovem, não era apenas a respeito dele, mas era a respeito de uma transição em toda a nação. Então nós estamos passando por um processo de transição e eu tenho certeza que Deus ele está falando algo aos nossos corações e essa é uma das coisas que Deus tem falado ao meu coração. Nós precisamos ter ouvidos atentos nesses dias para entender a direção que o Senhor está nos dando. Em segundo lugar, uma coisa que o Senhor tem ministrado no meu coração é que nós precisamos entrar na câmara secreta e tirar todas as distrações. A Bíblia diz que Deus dá uma ordem para esse jovem que é quando você chegar lá, chama o capitão e leva ele para a câmara secreta. Leva ele para um lugar secreto onde vai estar só vocês dois e você vai dizer o que eu disse para você. É engraçado porque Deus não diz, vai lá na frente de todo mundo do exército, lá todos os capitães e derrama a palavra, derrama o azeite. Não, ele fala, pega o capitão e vai para a câmara secreta. Sabe, Deus está nos chamando mais do que nunca para esse lugar de intimidade, enquanto, né, vivemos em uma geração que nos chama para os holofotes, nos chama para mostrar tudo que você faz, o Senhor continua nos chamando para um lugar secreto, para um lugar onde ninguém está vendo, para um lugar onde está apenas nós e o Senhor, no lugar secreto, para ouvir suas direções, para ouvir as diretrizes do Senhor, para ouvir aquilo que o Senhor está fazendo nos nossos corações, aquilo que o Senhor quer de nós, quer que flua a partir de nós. Né? O fato daquele jovem levar aquele capitão para o lugar secreto transforma também uma nação. Ele unge, a unção cai sobre aquele capitão, que agora é um rei no lugar secreto, na câmara secreta. Então o Senhor está nos chamando mais do que nunca a esse lugar secreto, sabe? É óbvio, né, que aquilo que ele faz ali tem um impacto nacional, tem um impacto em toda a nação, mas isso só aconteceu por causa do lugar secreto. Só aconteceu porque ele obedeceu a voz do Senhor, a direção do Senhor e foi para o lugar secreto. Né? Eu tenho certeza que na minha e na sua vida Deus quer fazer coisas que toquem outras pessoas, coisas, né, que vão ser vistas até mesmo, mas nada disso é maior do que o lugar secreto. Nada disso acontece sem que antes aconteça no lugar secreto. Uma outra coisa é que o Senhor tem ministrado no meu coração, porque a Bíblia não cita o nome desse jovem, mas diz que ele era um discípulo dos profetas, ele era um discípulo. Então, uma das coisas que o Senhor tem falado para mim nesses dias é que o Senhor quer nos dar um coração discipulável, se é que essa expressão existe, um coração discipulável, um coração ensinável, onde nós reconhecemos que nós não sabemos de tudo, que nós não conhecemos tudo, que nós não somos bons demais, que se estamos aqui é por causa da graça e do favor do Senhor. Então, uma das coisas que o Senhor quer mover nos nossos dias é um coração ensinável, é um coração puro e um espírito reto, como o salmista vai dizer. E o salmista mesmo diz: cria em mim, ó Deus, um coração puro, cria em mim, ó Deus, um coração capaz de aprender com os demais, capaz de aprender do Senhor, né? Um coração manso e humilde, assim como o coração do nosso Senhor. E isso é uma das coisas que o Senhor ministrou no meu coração a respeito disso. A Bíblia não diz qual é o nome, mas diz que é um discípulo, ou seja, alguém que estava sendo ensinado, alguém disposto a aprender. Será que eu e você nesses dias temos sido encontrados com um coração ensinável, disposto a aprender, reconhecendo que nós não sabemos demais, que nós não somos os super-heróis, mas que nós, pela graça, estamos aqui e que, assim como nosso mestre Jesus, nosso Senhor, nós precisamos ter um coração puro, mas também ensinável, discipulável, para ouvir, para aprender daqueles que têm mais tempo que nós, daqueles que sabem mais do que nós. Esses são dias que o Senhor está nos chamando a ter um coração de discípulo, um coração que senta para ouvir, muito antes de querer se levantar para ensinar, né? E uma última coisa que eu queria compartilhar nesse vídeo que o Senhor tem ministrado ao meu coração é que a Bíblia não fala o nome desse jovem, mas a Bíblia nos mostra que ele sabia quem ele era. A Bíblia nos mostra que ele sabia quem ele era, por quê? Porque ele, em momento algum, teve medo. Muito pelo contrário, quando ele ouve a direção do Senhor através do profeta Eliseu, ele prontamente se coloca à disposição e disponível para correr para aquela missão que Deus tinha para ele.
sabe? Talvez não vão saber o nosso nome, não precisam, como nós falamos no outro vídeo. Mas eu quero te lembrar que nós temos uma identidade no Senhor, que é de filhos de Deus. O Senhor já colocou seu Espírito dentro de nós. O Senhor tem nos lavado pela lavagem da sua palavra. O Senhor tem colocado sua palavra em nossos corações e nos comissionado para uma missão que é compartilhar o Evangelho, amar as pessoas, compartilhar a palavra do Senhor e tocar por onde nós formos. Eu queria te encorajar a isso. O que nós mais precisamos é saber da nossa identidade. Se nós soubermos quem nós somos no Senhor, nada vai nos impedir. Não interessa o que dizem a respeito da igreja lá fora. O que interessa é se nós sabemos quem nós somos como igreja para o Senhor. Não interessa o que dizem lá fora de nós. A Bíblia vai dizer que as portas do inferno não prevalecem contra a igreja de Cristo. Então, nesses dias, mais do que nunca, nós cristãos precisamos estar com a nossa identidade bem estabelecida no Senhor, na rocha eterna que é Cristo. Amém? Eu queria compartilhar isso com você nesse dia e espero que isso te abençoe e toque seu coração como tem falado comigo. Tá ok? Um grande abraço e até o nosso próximo vídeo. Valeu!